Fala galera do YouTube, bora para mais uma aula de VBA. Na aula de hoje eu vou te mostrar como abrir qualquer tipo de arquivo no seu computador com o VBA. A gente vai abrir uma imagem, um arquivo de texto e uma planilha. Vou te mostrar como é que a gente faz isso, só acompanhar o conteúdo do começo até o final. Antes de a gente começar, lembra que aqui na descrição vai ter essa planilha com código e gabarito para você baixar e também um mini curso de VBA. Como você está aqui interessado em VBA, vou te dar isso daí de presentinho, tem na descrição. Agora chega de blá blá blá, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Dá uma olhada, eu tenho 3 arquivos que a gente vai abrir, que são esses aqui, ó. Arquivo de texto, logomarca, hashtag e planilha aleatória para aula, que são só exemplos aqui que a gente vai abrir de arquivos aleatórios. Um arquivo que é uma imagem, outro de texto e outro que é uma planilha. E aí você vai ver que o formato final não faz diferença alguma, o método é o mesmo. Show de bola! Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, temos que abrir nosso ambiente VBA. Alt F11 ou Alt Fn F11 se você tiver num notebook, você vai abrir o ambiente VBA. Aqui já abriu o código gabarito. Se você entendeu, beleza, já está prontinho aqui, você já sabe como é que a gente vai fazer. A gente vai declarar uma variável, definir um objeto, definir os caminhos e depois abrir. É basicamente isso que a gente vai fazer, mas se isso daqui ficou muito confuso para você, não tem problema nenhum. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso, linha por linha, o que significa cada coisa, por que a gente está fazendo cada coisa e depois como é que a gente finaliza isso daqui. Então vamos criar uma macro do zero. Como é que a gente faz isso? Inserir módulo, perfeito, está aqui em branco para a gente poder criar o nosso código. Como é que a gente escreve uma macro? Sub, nome da macro, e aí a gente sempre deixa aquele nome super intuitivo, e aqui no outro eu já tinha usado o nome mais intuitivo possível, que era abrir, underline, arquivos. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que usando maiúsculo e minúsculo, vai ficar abrir, arquivos. Dá um Enter, pronto, tá aqui, a sua sub, abrir arquivos, faz tudo que tiver aqui no meio. Beleza, o que a gente quer fazer? Eu quero, de alguma forma, falar para o Windows, que é o meu computador, abrir determinados arquivos. E para eu ativar o Windows para fazer isso daí, de abrir um arquivo de texto, abrir uma imagem e abrir um Excel, por exemplo, eu vou precisar abrir o Shell, que seria isso daqui, ó, Shell. Então eu vou precisar, dentro do VBA, criar um objeto que seja esse tal de Shell, que ele consegue acessar absolutamente tudo aqui que a gente tem dentro do Windows. Então, se não tiver nada nativo no VBA para conseguir fazer o que você quer fazer, saiba que muito provavelmente vai dar para fazer com o Shell, que é a forma mais completa de você fazer coisas dentro do Windows. Beleza, a gente vai criar esse tal de Shell aí então. Show! Primeiro, para eu criar ele, eu vou ter que colocar ele dentro de uma variável. Então, a gente pode, melhor prática possível, criar essa tal de variável. Como é que eu faço isso? Din, objeto, shell, e aqui, din. O que é esse tal de din? É a forma que eu declaro variáveis no VBA. Então, sempre que eu for declarar uma variável, eu tenho que começar com din. Objeto shell é o nome da variável. Diego, eu poderia dar qualquer nome para essa variável? Sim, mas a gente sempre tenta dar o nome mais intuitivo possível e para mim é objeto shell. Por quê? Porque ele contém o objeto que é o shell. Então esse é o nome mais intuitivo que a gente tem ali para ele. E aqui a gente coloca as e a gente coloca o tipo desse objeto. E como ele é um objeto, a gente vai colocar object, que a gente deixa no mais geral possível. E aí, se você já assistiu outras aulas minhas aqui no canal, você já sabe que tem inter, que são valores inteiros, double, que são valores de casa decimal, string, que são as de texto, e vários outros. Vou pedir para o pessoal da edição e também o pessoal colocar o vídeo, colocar aqui, ó, um videozinho onde eu mostro todos esses tipos aí de variáveis, ensino aí como é essa parte de declarar variáveis, por que a gente faz isso, coisa do tipo. Já te deixei essa molezinha aí, então ó, deixa seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, que a gente continua esse videozinho para ver como abrir arquivos aqui no VBA. Show! Declaramos a variável objeto shell como um objeto, então ficou bem geral, e usamos o din porque a gente precisa dele. Show de bola! Dou aqui Enter. Aí repara, tudo que for padrão do VBA ele já coloca, ó, em azulzinho. Isso daí ele já deixou em maiúsculo. Você já sabe que está acertando aqui o código do começo até o fim. Beleza. Criamos ali o objeto shell, a variável. Só que a gente não tem absolutamente nada nela. A gente precisa colocar alguma coisa dentro dessa variável. E o que a gente vai colocar dentro dela? O shell inteiro. Então, esse programinha ali dentro do seu Windows que é capaz de fazer quase tudo ali. Então, vamos lá. Como é que a gente atribui coisas, valores, textos, objetos a uma variável? O nome da variável igual, e esse igual a gente lê como recebe. Então, seria
a variável objeto shell recebe o que eu vou colocar aqui do lado. E o que ela vai receber? Justamente o shell, que é aquela interface gráfica que a gente tem para poder se comunicar com o Windows, para poder fazer tudo que a gente quer fazer ali dentro do Windows. Então é algo muito complexo. Beleza? Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco um objeto dentro de uma variável? Create object, abre parênteses, abre aspas, shell.application, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui a gente está usando o método createObject. Beleza. Dentro dele, a gente vai dizer qual é o objeto que a gente quer criar. Shell.application. E eu coloco entre aspas porque ele pede um argumento de texto aqui dentro desse meu método. Perfeito. O que ele vai fazer? Vai criar o objeto shell e vai colocar dentro dessa variável. Só que aí, de novo, se você já assistiu outra aula minha, onde eu criei objetos complexos, você sabe que isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque a gente está colocando um objeto muito complexo dentro de uma variável que está, a princípio, simples. Por que isso? Porque eu não coloquei aquele setzinho no início. Se eu fizer dessa forma, set objeto shell igual a createObject shell.application, vai funcionar direitinho. Agora, se eu não colocar, isso daqui não vai funcionar. Por quê? Qual que é a diferença? Eu sempre gosto de explicar isso daqui da seguinte forma. Quando eu não coloco absolutamente nada no começo, significa que eu estou com uma variável simples. Quando eu coloco set, significa que eu estou com uma variável um pouco mais complexa. Ela recebe muito mais informação. Outra forma. Vou chamar uma variável de texto. Ela vai receber o texto olá. Perfeito. É uma informação simples que está entrando dentro dessa variável. Então isso daqui faz sentido. Eu estou colocando uma única informação aqui dentro. A variável número está recebendo o número 10. Outra atribuição simples. Isso daqui é uma única informação e eu estou colocando dentro da variável. Agora dá uma olhada na diferença. Eu estou colocando todo o shell, ou seja, o programa que é o shell, que é a forma que a gente tem de se comunicar com o Windows dentro de uma variável. Tem muita informação ou não tem? Muito mais informação do que 10, olá, coisas do tipo. Tem. Então são variáveis muito mais complexas. Nesse caso a gente precisa usar o set. Que aí eu faço que a variável objeto shell seja exatamente igual ao shell inteiro, que tenha todas as propriedades dele, todas as características, as funções, as ferramentas e por aí vai. Beleza. Vou apagar aqui. Definimos ali. Qual que é o nosso próximo passo? Saber qual arquivo a gente quer abrir. E aí eu já tinha separado aqui 3 arquivos e lembra que você consegue acessar esses 3 arquivos também. Te disse lá no começo do vídeo como você pode acessar a tudo que a gente está tendo aqui na aula. Beleza. Opa, tem que voltar aqui. Primeiro arquivo que eu quero abrir é uma imagem. Essa imagenzinha daqui. Para o VBA entender que arquivo é esse daqui, eu tenho que clicar nele e descobrir qual que é o caminho dele. Como é que eu faço isso? Clica nele, início, copiar caminho. Acabou. Pronto. No meu Ctrl+C agora, está ali o caminho desse meu arquivo. Vou chegar aqui e vou colocar ele dentro de uma variável. E dessa vez vai ser uma variável simples. Por quê? Porque vai ser uma variável que vai conter uma única informação, que é o caminho do meu arquivo, que é uma imagem. Vamos fazer o seguinte, ó. Caminho, imagem, igual a Ctrl+V. Dá uma olhada. Aspas, fecha aspas, então significa que isso daqui é um texto. Beleza. C, dois pontos, users, dois pontos, Diego Amorim, opa, dois pontos, barra, desktop, barra, logomarca, hashtag, ponto PNG. Então esse daqui é o caminho completo para o meu computador encontrar esse arquivo de imagem que é a logomarca, hashtag. Show de bola! E agora eu coloquei ele dentro de caminho imagem, a variável caminho imagem tem exatamente isso daqui. Show! Agora, para a gente fechar, como é que eu faço para pegar isso daqui e abrir utilizando o nosso objeto shell? Muito simples também, quer ver? Objeto shell ponto open, abro parênteses. O que eu quero abrir? Esse caminho aqui todo. Eu quero abrir o arquivo que está nesse caminho aqui. Caminho, underline, imagem, fecho aqui, setinha para baixo. Repara que quando eu dei setinha para baixo, ele deixou isso daqui em maiúsculo. Então significa que existe esse comando ali que eu acabei de fazer. O VBA reconheceu isso daí. Agora, como é que eu faço para rodar essa macro que a gente acabou de escrever? Declarar variável, atribuir o objeto à variável, atribuir o caminho à variável de caminho e depois abrir essa imagem. Muito simples. É só vir aqui, clicar no play ou F5. Só que antes de fazer qualquer coisa com macro, o que a gente tem que fazer?
Ctrl B. A gente tem que, ó, Ctrl B de bola, a gente tem que salvar a planilha para não perder isso daqui que a gente está fazendo. Dado Ctrl B, agora sim, F5 ou FN F5. Ó. F5, rodou aqui, dá uma olhada, abriu ali a imagem que a gente queria abrir. Agora eu vou fazer só o quê? Vou mudar isso daqui, ó. Vou tirar de caminho imagem, vou deixar só caminho. E aqui, ó, vou deixar só caminho. E aqui no final, eu vou mudar para os outros arquivos que eu quero abrir. Então, ó, eu tenho esse arquivo aqui, ó, de texto. Vou mudar aqui, ó. Arquivo de texto.txt. E o caminho dele é o mesmo, ele está na mesma pasta. Como é que eu vou fazer, ó? Ctrl B, F5. Abriu o meu arquivo de texto. Dá uma olhada no que eu tenho nele, ó. Arquivo de texto de exemplo para a aula, que é a aula que a gente está vendo. Show de bola. E o último, planilha aleatória para a aula. Deixa eu chegar aqui, ó, no finalzinho. Ctrl V e, ó, Ctrl B, F5. Deu uma carregadinha e, ó, abriu a nossa planilha aleatória para a aula. Tá lá. Deu certo. Galera, fechamos aqui e pronto. É simples assim como a gente pode abrir qualquer tipo de arquivo utilizando o VBA. Então, se você está lá na sua macro, você está rodando um código grande, você precisa abrir uma imagem, você precisa interagir com o usuário, abrir um arquivo, abrir um PDF, abrir alguma coisa, algum tipo de coisa que você quer que o usuário que esteja utilizando essa macro veja esse arquivo, é só você utilizar essa funcionalidade aí do Shell, que ele tem várias outras, mas uma muito legal é essa aqui de abrir coisas que não são nem arquivos, pode ser qualquer tipo de coisa dentro do VBA. E aí você deve estar se perguntando, pô Diego, a gente abriu imagem, a gente abriu texto, a gente abriu, que mais? Uma planilha. Planilha eu sei que dá para abrir por um método do VBA, não precisa ser pelo Shell, tá certo? Tá certo. Eu posso chegar aqui muito bem e fazer o seguinte, ó, workbooks.open, abro parênteses e coloco, ó, caminho. Se eu estiver falando de uma planilha, eu não preciso fazer o quê? Declarar a variável do objeto, criar o objeto Shell, não preciso abrir pelo Shell, eu posso abrir simplesmente pelo workbooks.open, porque é algo nativo ali, já vem pronto quando a gente está falando de planilha. E aí, para a gente testar isso daqui, ó, vou comentar isso daqui de cima, clique, aspas simples aqui, ó, tá vendo que ficou verdinho? O código não vai ler isso daqui é um comentário, ele vai ler, ó, essa, e vai pular para essa daqui e vai executar. Então, ó, F5, pronto, já abriu a planilha, ó, se eu vier aqui, tá aberta a planilhazinha aqui, ó, deu certo, vou fechar ela e vou abrir de novo, ó, cadê, ó, F5, pronto, abriu, tá aqui, ó, pum, abriu ela de novo, dá para abrir com workbooks.open também, mas a aula de hoje não era para mostrar isso daqui, era para mostrar como você pode abrir qualquer tipo de arquivo no seu computador e o Shell funciona para qualquer arquivo. A gente viu PNG, TXT, XLSX, dá para abrir também PDF, JPG, JPEG, qualquer outro tipo, só que aí eu separei só alguns exemplos para a gente mudar aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários que você gostou. Ah, e como você chegou no final, além de me dizer o que você achou da aula, eu também quero saber que você chegou aqui até o final. Coloque então, hashtag até o fim Diego, para eu saber que você começou a aula e chegou ela até o final e aprendeu tudinho para você ver como abrir arquivos dentro do seu computador. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.